Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Alex Pereira e eu sou especialista em banco de dados SQL Server. Esse é o primeiro vídeo de muitos outros que irão acontecer aqui no canal. Para quem já leu algum artigo meu ou me acompanha no LinkedIn, sabe que recentemente eu fiz um post sobre lentidão, sobre tudo que você precisa saber para resolver uma lentidão, e mencionei que gostaria de criar um canal no YouTube para compartilhar experiências mais práticas ainda sobre os assuntos que eu tenho escrito, tá? Então, qual que é a ideia? Para cada artigo que eu venha escrever, eu também venha gravar um vídeo. Até porque não é todo mundo que tem facilidade de entender um assunto lendo, e também não é todo mundo que tem facilidade de entender um assunto somente vendo um vídeo. Então, por que não fazer os dois? Essa que foi a ideia. Assim como eu escrevi, tá, no artigo, a ideia é compartilhar tudo o que você precisa saber para resolver uma lentidão. E o intuito desses artigos é: nós temos um problema, mas para resolver ele, precisamos saber alguns conceitos básicos de banco de dados. Então, a ideia é basicamente abordar esses conceitos e no futuro juntar todos eles para resolver esse problema que nós temos, que no caso é a lentidão. Eu estou fazendo uma menção sobre lentidão, mas não necessariamente precisa ser uma lentidão. No geral, tudo que viemos analisar no banco de dados pode ser usado, essas estratégias que eu vou mencionar aqui. Então, o primeiro artigo que eu escrevi, que é o que você está vendo na sua tela agora, é sobre batch e statement. É um dos principais assuntos que todo mundo que vai analisar alguma coisa no banco de dados tem que saber o que é um batch e um statement. Então, antes de mais nada, eu recomendo que você leia o artigo, tá? Até porque no artigo ele permite com que você copie algumas queries, que também eu vou disponibilizar aqui no vídeo, o link para o script dessas queries, e você simule na sua máquina, tá? Então, para quem está próximo de mim, sabe que eu sempre digo, sempre, sem dúvida nenhuma, que você lê algo técnico, assistir um vídeo técnico, não somente assista ou não somente leia. Até porque é bem simples de esquecer. Se você tem dificuldade no assunto ou você está tendo contato agora, simule na sua máquina, execute as queries, brinque, tenta fazer o passo a passo que eu fiz aqui e vê se vai funcionar com você, porque é isso que vai te trazer experiência, tá? Então, leia o artigo. Aqui basicamente o artigo vai permitir você entender sobre isso, até o vídeo é um incremento desse artigo. Agora vamos partir para o banco de dados. Eu estou conectado no banco de dados na minha máquina, basicamente pelo SSMS, é o SQL Server Management Studio, tá? É uma ferramenta gráfica utilizada por DBAs, que facilita a vida muito, tá? E aqui vamos explicar. Antes de mais nada, o conceito de statement batching, ele é relativamente simples. Talvez o que fique confuso é quando você começa a se aprimorar dentro deles. Então, aqui na minha tela, vocês conseguem ver três queries, tá? Instruções muito simples. É onde eu quero selecionar todas as colunas da tabela cliente, onde o ID cliente é igual a 1, 2 e 3. Instruções muito simples aqui, tá? Se eu executar essas três queries juntas, cada query que eu executar vai ser uma statement e o conjunto dessas três queries será um batch. Basicamente isso. Então, eu gostaria de fazer uma analogia com vocês, tá? Tente pensar que uma statement é uma unidade e que um batch ele é um pacote, tá? Por que, que eu quero que você pense desse jeito? Porque na próxima afirmativa que eu for fazer, vai ficar muito mais simples. Então é natural quando você vai no mercado comprar um pacote de bolacha, um pacote de alguma coisa, esse pacote tenha várias unidades. Ou seja, cada unidade aqui é uma statement e o pacote é um batch. Tente pensar nisso. Mas isso aqui é bem comum também, quando você vai no mercado, você ter também um pacote com várias unidades ou um pacote com uma unidade. O que eu queria deixar bem claro aqui é que um pacote com várias unidades é a mesma coisa ou a mesma definição de que você ter um pacote com uma única unidade. O nome não muda, é um pacote com uma única unidade. Aquela famosa decepção quando você vai no mercado, né? Tá lá pacote, aí você abre lá o pacotinho, é uma bolacha. É uma decepção, tá? Então, por que eu tô falando isso? Quando eu executo as três queries, elas juntas são batch, cada uma são statement. Mas só que se eu executar uma única query dessa, essa query ao mesmo tempo vai ser uma statement, porque é uma unidade, mas ao término dela, ela vai ser considerada um batch, porque é um conjunto. Tem que pensar, é um pacote. Por mais que eu tenha uma unidade, é um pacote. Então, nesse caso específico, uma única statement também é um batch completed, tá?
Então, tente pensar na definição que eu apresentei para facilitar. Talvez exista uma outra definição melhor, compartilhe, comente ou cite sua experiência. A ideia é tentar facilitar. Com isso em mente, eu tenho duas queries que nós iremos executar e usar como exemplo daqui em diante. Eu tenho uma query muito simples, que eu vou retornar os top 10 clientes mais novos cadastrados no banco de dados. Por que mais novos? Eu quero selecionar top 10 registros, ou top 10 clientes, porque eu estou acessando da tabela cliente. Todas as colunas, porque o asterístico vai trazer todas as colunas da tabela cliente, ordenado pela data nascimento de forma decrescente. Lembrando que quanto maior a data, mais novas essas pessoas são. Então, por exemplo, você tem a pessoa de 1950, ela é mais velha. Agora, se eu pego uma data maior que é de 2000, a pessoa com o ano atual vai ser mais nova. Então, basicamente isso. A segunda query, ela vai trazer os top 10 clientes que mais gastaram. Então, nesse banco que eu tenho utilizado nos artigos, eu tenho uma tabela pedido e uma tabela cliente. A tabela pedido tem várias informações de cliente, a tabela cliente tem várias informações de cliente, e cada cliente pode fazer um pedido. E esse pedido tem valor. Então, o que eu faço? Então, imagina o seguinte, eu tenho o cliente 1, que ele fez o pedido 1, 2, 3, 4. E cada pedido ele gastou R$ 1, R$ 1 e R$ 5. Ao todo disso, quando eu agrupar por esse cliente 1, ele vai ter gastado R$ 8. O cliente 2, ele pode ter gastado somente um único pedido, que é R$ 5. Ao todo ele gastou R$ 5. Então a ideia dessa query basicamente é retornar os 10 primeiros registros, um nome, fazer uma agregação, ou seja, somar os valores de todos os pedidos do cliente. Eu junto entre pedido e cliente para poder pegar essas informações e agrupo pelo nome do cliente, que é basicamente para mim fazer esse agrupamento, saber que todos os pedidos pertencem ao cliente e ordeno de forma decrescente, ou seja, os 10 clientes que mais gastaram cadastrados na minha base de dados. É bem simples, tá? A gente vai executar essas duas queries para poder ver essas comparações de batch e statement. Mas antes disso, a gente vai usar duas ferramentas de monitoramento. O SQL Server Profiler, que é um pouco mais antigo, que ele está considerado como depreciado na Microsoft, ou seja, em alguma versão futura ele vai deixar de existir, e o Extended Event, que é uma ferramenta mais atual, digamos assim. Então, começando pelo Profiler, pelo SQL Server Profiler, ou Traces, a gente vai em Tools, SQL Server Profiler. Ele vai abrir uma janela para a gente conectar no banco de dados, então eu quero abrir esse monitoramento na instância SQL Server SQL 2022. Eu vou conectar nela, ela vai abrir uma nova janela. Aqui eu posso escolher vários templates, tá? Lembrando, pessoal, que a ideia não é falar sobre profile, até porque existem outros artigos ou outro propósito para isso. Tá? Vamos falar sobre batch statement. Mas eu preferi fazer o passo a passo para não ficar confuso, tá? E mostrar que é simples. Então, eu vou na parte de evento, eu vou selecionar tudo que eu não quero. Eu poderia ter escolhido um template novo, mas não importa. E aqui eu vou simplesmente selecionar a opção de mostrar todos os eventos. Show all events, tá? Eu tenho que procurar os eventos, a categoria chamada Task Query, que é o que a gente quer aqui. Então aqui eu vou selecionar Batch Completed e eu vou selecionar Statement Completed, tá? Basicamente isso. Ele selecionou um monte de coisa aqui. Por padrão, não importa. Só quero que você saiba que cada seleção aqui é uma informação que vai ser traga nesse monitoramento, como CPU que essa query gastou, leitura. O que me interessa é o texto e simplesmente o evento, tá? Eu não quero monitorar todo mundo no banco de dados, então eu quero pegar somente dessa query, até porque pode ter algum processo interno executando aqui, algum job, alguma coisa. Então, eu vou filtrar pela seção que eu estou conectado no banco, seção 64. Então, voltando aqui para o monitoramento, eu vou clicar aqui em Filters, tá? Ele vai abrir uma janela nova pra gente. E aqui eu vou abaixar, colocar em speed equals seção 64. Vou marcar esse checkbox que simplesmente evita que traga eventos que não tenha valores. Dá ok. Está executando meu monitoramento. Basicamente isso. Agora eu vou configurar o Profile. O Profile é um pouco diferente. Aqui na pasta de conexão com SSMS vai ter uma pasta chamada gerenciamento ou management. Vai ter as sessões e eu vou simplesmente criar uma nova sessão. Botão direito, nova sessão, e vai abrir uma janela nova. E aqui eu vou ter que dar um nome para esse Extended Event. Eu vou chamar de XE, de Extended Event, um prefixo, chamado Monitoring Queries. Não vou marcar nada adicional, vou direto para eventos e vou marcar os dois eventos que eu quero, que é o Batch e Statement. Então eu vou colocar SQL
bet, aqui não é mais, aqui é underline, e vou marcar também o statement, SQL statement completed. Pronto, vou em configure. Aqui eu vou ter que selecionar as colunas que eu quero que seja traga desse monitoramento. No meu contexto, a única coluna que eu quero, as duas únicas, né? É o número da sessão, para mostrar aqui a query que eu estou pegando, e o SQL text, tá? Aqui. Eu vou filtrar também pela sessão, então eu vou procurar pelo campo, né? Session ID, SQL Server Session ID, tá aqui. E vou procurar para a sessão 61. 64. Pronto. Depois disso eu vou em armazenamento. Vou armazenar isso em um arquivo. Tem várias categorias, mas eu prefiro o arquivo. O resto eu vou desabilitar, não importa, tá? Pronto. Criei o meu monitoramento. Eu vou ligar ele. E vou abrir uma sessão para poder monitorar os eventos que estão ocorrendo. Então, ou seja, a gente configurou um SQL Server Profile e um Extend Event para monitorar a sessão 64, que é essas duas queries que eu vou executar. Executando essas duas queries, a gente vai ver dois resultados diferentes, porque de fato são duas queries, mas o intuito é mostrar para vocês que essas duas queries juntas, elas são um batch e cada uma é um statement. Então, se eu olhar aqui no monitoramento, eu vou ver que a primeira query ela foi considerada como uma statement, a segunda query como um statement e as duas juntas como um batch. Inclusive, é possível ver que no texto do batch eu tenho duas queries aqui. A primeira query e a segunda query. Basicamente isso, tá? Se eu for no Extended Event, eu espero ver a mesma coisa. Então eu tenho duas statements e um batch. Vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte, colocar aqui... Eu não quero essa coluna aqui, peraí. Vamos ver essa coluna. Eu quero uma coluna chamada statement, ela que mostra a query que foi executada ali naquele momento. Obviamente o evento de batch não tem statement, então o de batch vai ter um evento chamado batch test. E aqui eu consigo ver. Então, ou seja, cada query que eu executei, a query 1 foi considerada como statement 1 e a query 2 foi considerada como statement 2 e as duas juntas foram um batch. Se eu der dois cliques aqui, eu consigo ver que basicamente o batch são as duas queries, query 1 e query 2, tá? Basicamente isso, pessoal. Isso é muito simples. O que fica confuso, tá? Que quando... Esses foram os eventos que eu adicionei, tá? Então, batch completed e statement complete. Entre as ferramentas de monitoramento muda um pouco, mas é bem intuitivo, então dá para perceber. Lembrando que não é o propósito falar sobre ferramenta de monitoramento, mas a palavra completed, ou completed, no final da palavra, basicamente diz que quando aquela query terminar, esse evento vai ser coletado. Até porque tem outros eventos chamados start, por exemplo. Quando inicia a query, eu consigo capturar esse evento. Isso vai da sua necessidade. Nossa, eu queria mostrar para vocês que são considerados statement e batch, então eu peguei o completed, ok? Começa a ficar um pouco mais confuso quando eu executo essa query, tá? Então vamos limpar os monitoramentos aqui para não ficar confuso. Monitorei o profile. Eu vou pausar aqui o Extend Event, o Live Data, e eu vou iniciar de novo. E eu vou executar essa query uma única vez, a query 2. Se eu executar a query 2, vocês conseguem ver que essa mesma query, ela é uma statement, e ao término dela, ela é um batch. Obviamente, quando eu executo a statement, nenhum comentário vem porque a query que é de fato executada no banco de dados. E o batch vai vir com um comentário. Então, o intuito de falar sobre batch e statement basicamente é falar sobre isso, que ambos os monitoramentos vão considerar que uma única query é uma statement e ela também é um batch, até porque pode haver comentários, outras coisas, mas é confuso porque é muito comum a gente vermos que uma statement o pessoal fala que é uma query e um batch é um conjunto de queries. E nessa situação nós temos uma única query, que é um batch e uma statement. Então tente pensar naquela analogia de pacote. Por mais que eu tenha um pacote de uma bolacha, não deixa de ser um pacote, uma embalagem, né? Podemos dizer até melhor, uma embalagem. Então, pelo fato de ter uma única bolacha numa embalagem, não deixa de ser uma embalagem. A definição não é a mesma. Agora, a quantidade é que muda. Então, isso é bem mais claro. No artigo, eu também fiz uma pequena menção sobre, por exemplo, um objeto do banco de dados que é uma procedure. Então, o que eu faço?
Eu pego aquelas outras duas queries e eu coloco dentro de uma procedure. Basicamente isso. E eu crio essa procedure. Lembrando que uma procedure, ou procedimento traduzido, é um conjunto de queries que não necessariamente vai ter um resultado. O que é diferente de uma função que tem que ter um retorno, né? Tem que ter um retorno. Já a procedure não tem. Então, basicamente, se eu executar essa procedure, que vai ter um conjunto de queries aqui, essa procedure vai executar a query 1 e a query 2. Imagine que isso não tem limitação. Pode ser centenas ou milhares de comandos executados aqui, ou executar outros procedures, ou outros objetos no banco de dados. Depois disso, eu vou abrir aqui, eu vou resetar o monitoramento, eu vou limpar também novamente, para não ficar confuso. Vou pausar aqui o Extend Event e vou iniciar novamente. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou executar a procedure, ao invés de executar as queries. Pronto. Vamos ver o que o Profile fez. Cadê o primeiro questionamento que eu gostaria de deixar bem claro? Cadê as queries executadas? Sendo que a própria procedure foi considerada uma statement e a própria procedure foi considerada um batch. Por que eu não vi as queries? Seja isso no Profile ou no Extend Event. Tá? Então eu consigo ver que tanto a procedure como foi considerado uma statement, assim como também um batch. Por que que não permitiu a gente ver? Primeiro momento, lembra que eu falei que no final de determinados eventos tem uma categoria? Então, por exemplo, se eu quero pegar depois que a query termina, eu tenho completed. Se eu quero pegar no início, eu tenho, por exemplo, start. Agora, lembra que eu coloquei essas queries dentro de uma procedure? O evento muda, mas o conceito não. Então, onde eu tinha, por exemplo, um SQL batch completed e um SQL statement completed, quando eu falo de procedure, eu tenho e preciso adicionar um evento chamado SP statement completed. Lembrando que SP é de storage procedure. Ou seja, se eu quero pegar uma statement de uma procedure, eu tenho que adicionar duas colunas no meu evento. Então vamos fazer isso. Eu vou pausar esse monitoramento, vou vir aqui em propriedades e vou adicionar esse evento. Lembra que antes eu estava na categoria de Task Carry? O evento de SP não está mais na categoria de Task Carry, ele está na categoria de Storage Procedure. Então, tem vários eventos aqui e eu quero pegar simplesmente o SP Statement Completed, que é esse eventinho aqui. Tá? Ok, adicionei o evento, vou executar. Vou vir no Extend Event também. Eu vou vir em propriedades, em eventos, vou procurar SP Statement Completed, adicionar ele, lembrando que eu tenho que adicionar as duas colunas. As colunas que eu adicionei basicamente foi CSID e SQL Text. Vou dar um OK. Vou stopar ele. Vou até fechar aqui. E vou iniciar ele novamente. Vou abrir a nova sessão. OK. Agora eu vou reexecutar a procedure novamente. Agora, note que ele adicionou um evento novo aqui. Então, por exemplo, deixa eu dar um zoom melhor. Ele, antes de mais nada, ele identificou que teve uma query, a query 1, foi coletado pelo evento de SP Statement Completed, ou seja, é uma statement ainda da procedure. A query 2 foi a segunda statement da procedure. A execução da procedure em si foi uma statement, e ela executando também foi um batch. Ou seja, o conceito de pacote, embalagem e unidade tem que estar bem claro para você entender que a execução de uma procedure, o texto por si só é uma statement, as queries dentro dela são uma statement de uma procedure e ela, no total, é um batch. Por que eu falo isso? É muito importante você ter isso bem claro na cabeça, porque lá na frente, quando falamos sobre monitoramento, falamos sobre outras features de banco de dados, como Query Store, como o Extend Event, monitorar queries, é muito importante saber disso, porque não dá confusão. Então, por exemplo, é muito importante você saber de forma muito clara, por mais que pareça ser simples, que essas últimas duas linhas não são execuções diferentes. É uma única execução. A diferença é que uma é um statement e outra é um batch. Esse mesmo comportamento aqui vai ser lá no Extend Event. Se eu vir no Extend Event, ele pegou muitas outras coisas aqui, que inclusive foi de outro monitoramento. Deixa eu pausar aqui e iniciar de novo, senão olha a sessão aqui.
Aqui, pronto. É isso que eu queria, tá? Aqui ele tá pegando algumas coisas internas, tá? Então, ignorem isso. Não quero falar sobre isso. Então, simplesmente ignore. Deixa eu parar esse cara. Talvez eu tenha mexido na sessão. Eu quero olhar só pro comecinho. Ele tá pegando processos internos das que ele serve. Eu não queria pegar isso. Enfim, deixa eu colocar de novo, só pra ficar mais claro. Então, vou executar esse cara e vou parar. Só isso que eu quero mostrar. Então, aqui eu consigo ver também, tá? Então, por exemplo, eu consigo ver a query 1, que é uma statement. Consigo ver a query 2, que é uma statement. Consigo ver pelo evento, tá? Ou seja, uma statement de uma storage procedure. Que a execução da procedure é uma query statement, ou seja, mudou a categoria, não é mais storage procedure, porque é a execução da procedure. E elas todas juntas são um batch, que é a execução da procedure, tá? Então, eu preciso que isso esteja bem claro, porque isso é muito importante para a gente seguir com qualquer análise que vamos fazer no banco de dados. Seja uma lentidão, seja uma análise de query, seja uma otimização de query, seja identificar um possível ofensor no ambiente. Isso é muito importante, tá? Pessoal, basicamente isso. Então, aqui tem alguns comentários. Aqui eu vou disponibilizar esse script no GitHub, mas tudo que eu fiz está aqui nos comentários. Então, é necessário adicionar o evento, SP Statement, tanto no Profile como no Extend Event. Caso tenha dúvida, porque como eu digitei, simplesmente copie e cole. Aqui eu executo, procedo novamente. Então, a minha recomendação é, pegue tudo isso que foi feito aqui e refaça na máquina de vocês para ficar bem claro, até porque isso é muito importante. E é importante assistir essa parte 1 para dar continuidade com a parte 2, parte 3, parte 4, até chegar no objetivo desses vídeos, tá bom? Espero que tenha gostado, deixa um comentário, caso tenha alguma dúvida, alguma crítica, alguma coisa, entre em contato comigo, seja pelo LinkedIn, seja pelo YouTube, seja por e-mail ou qualquer outra forma.